noite. Nós estamos retomando hoje o ciclo de estudos estratégicos sobre a China. Nós já tivemos duas atividades com o professor Evandro Menezes de Carvalho. Em ambas as atividades, nós focamos fundamentalmente na compreensão do funcionamento da China, né, em termos de sua evolução histórica, de sua estrutura de governança, consolidação de sua estrutura de governança. Hoje, esta terceira atividade que nós fazemos aqui com o professor Javier Vadel, a quem eu vou apresentar rapidamente já, ela vai focar fundamentalmente na compreensão da estrutura de planejamento, né, da China, tanto a estrutura de planejamento de longo prazo, que tem dois grandes focos: o foco do centenário da, da, da própria República Popular da China em 49, tem também o plano com o horizonte 2035, são chamados os planos de longo prazo. O professor Javier Vadel vai falar um pouco disso, provavelmente, né? E também dos planos quinquenais. Mas não só a compreensão dos planos em si, mas de como eles se transformam em ação concreta, ou seja, como é que eles saem do próprio conceito de plano em si para se transformar em projetos concretos com começo, meio e fim, com estruturas de financiamento, com estruturas de, de, de financiamento de projetos, etc. A ideia é entender essa transformação da China do ponto de vista das decorrências, das tomadas de decisão, mas também do próprio processo de execução desse planejamento, de transformação desse planejamento em ações concretas. Nós depois teremos mais duas atividades, né? Uma focando a China do ponto de vista do seu crescimento, do crescimento de seu papel em termos geopolíticos, geoeconômicos, e a última atividade nós tentaremos discutir a importância da China para o Brasil e para a América do Sul, inclusive para a própria integração sul-americana, já que muito da relação da China com o nosso território, com o território regional, com o território nacional, passa pelos interesses locais. Então, essa é o caráter. Nós hoje contamos com o professor Javier Vadel, né, professor do Departamento de Relações Internacionais e coordenador da especialização em China Contemporânea da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É também pesquisador PQ junto ao CNPq. Pesquisador PQ tem conceito de produtividade, né? E ele é membro do GT da Claxo, que se denomina China e o Mapa do Poder Mundial. Nós temos, então, agora conosco o professor Javier Vadel, a quem eu passo já imediatamente para a sua apresentação. Professor Javier Vadel, por favor, com você. Bom, boa noite a todos e todas que vão assistir, que estão assistindo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Antônio pelo convite, participando dessa atividade que eu acho muito relevante e muito necessária, que é entender não só o sistema econômico, político, o seu papel no mundo, do principal parceiro econômico do Brasil desde 2009, mas também entender um pouco o rumo da nau, né, nesse mundo turbulento, né? Entender nesse sentido, estamos perante, desde meu ponto de vista, uma mudança de paradigma em vários aspectos, né? Que tem seu reflexo na crise que nós estamos vivendo no Ocidente e na periferia do mundo capitalista, as reacomodações de poder nessa transição, nessa mudança estrutural de transição de poder mundial, e como se chega a isso, né? Porque a China tem um longo percurso. A China é um dos países que experimentou uma das maiores revoluções conhecidas.
Vocês sabem que aqueles que estudam marxismo, é aqueles que vêm da tradição revolucionária, né? E falo isso porque a China, para conhecer a China, tem que entender como se siniciza o marxismo também. Para aqueles que vêm da tradição revolucionária e estudam revoluções, é, tem um aspecto a ser constatado ao longo da história, que as revoluções ativas, são a exceção, que a regra são revoluções passivas. Países, sociedades e elites que absorvem, produtos de revoluções ativas. E me refiro à Revolução Inglesa, lá atrás, na época de Cromwell, é a Revolução Proto-Burguesa, se poderia falar, a Revolução Francesa, é, a Revolução Russa, que criou a União Soviética, a Revolução Chinesa e outras revoluções anti-imperialistas, do produto da descolonização. Que, observem, elas vão do centro para a periferia, periferia colonizada, na reacomodação desse sistema capitalista mundial que se inaugurou no século XX. Aí tem duas guerras mundiais, e tem um mundo instaurado em 1945 que vai sendo hoje colocado em questão e está evidentemente em crise terminal. O mundo, mas esse é o foco do outro curso, o impacto no mundo. Mas qual é o papel da China? A China, logicamente, faz uma revolução e é inspirada pelo seu parceiro revolucionário, que é a União Soviética, uma revolução que tem como fundamento o marxismo-leninismo, mas também se dá um estado de civilização em crise, subjugado pela colonização, 100 anos de humilhação, e com uma cultura muito particular, muito menosprezada pelo Ocidente desde o século XVII, XVIII. Chile como nesse processo de expansão, imperialismo, como uma cultura inferior, que não atingiu patamares de modernidade porque sua civilização e cultura eram atrasadas, assim como na África, em vários lugares da Ásia, também. Mas é o paradoxal, porque grande parte dos que falam que o sucesso da China hoje se deve à sua cultura confucionista, o argumento culturalista que era colocado no século XVIII, XIX como o responsável pelo atraso. Então, o argumento culturalista se adapta, vira um essencialismo que se adapta a qualquer tipo de argumentação. Eu vou um pouquinho além disso. Eu acho que para entender a China contemporânea hoje temos que entender a história, a cultura e a língua, que é o mais difícil, a linguagem, que é outro tipo de linguagem, e o terceiro ponto, o marxismo. A cinicização do marxismo é a interpretação asiática do marxismo. E falo isso destacando a real importância que é o marxismo hoje para a sociedade chinesa, que fundamentalmente todas as universidades mais importantes da China têm uma escola de marxismo. Os centros de pesquisa todos têm uma escola de marxismo. O mesmo presidente Xi Jinping é um doutor em marxismo. Tem uma obra, inclusive está lá atrás, quatro, agora vai lançar o quinto volume da obra de Xi Jinping, que é uma obra que ilustra basicamente uma fase da cinicização do marxismo no contexto da China contemporânea, assim como foi Mao Zedong.
daria um debate dentro dos marxistas que eu não quero entrar nisso, é, mas é de grande importância destacar porque todo o sistema econômico chinês se pauta fundamentalmente na ideia do poder da razão baseado em princípios do socialismo científico e no planejamento para construir o que Elias Jabbour denomina uma economia de projetamento, nova economia de projetamento. É a possibilidade que, a partir da ideia do plano, a sociedade consiga executar projetos de todo tipo, liderados fundamentalmente pela ideia de socialismo científico. E aí reivindicando Marx e Engels, contra todo tipo de ideia de socialismo utópico. É muito cara para o Ocidente também o socialismo utópico e, sobretudo, também na América Latina. Ele é um resgate da ideia de ciência. Que eu vou passar uns slides agora, fundamentalmente me apoiando em alguns slides que eu fiz, para entender a importância da ideia de planejamento, a ideia da razão e a razão e a política liderando o processo de modernização. Mais ou menos todo o contrário da tendência evolutiva do capitalismo, no qual seriam as forças de mercado, sobretudo monopólicas, oligopólicas, as que deveriam liderar o projeto de modernização. Okay? E o Estado seria um acompanhamento, ou um instrumento da grande burguesia, o grande empresariado oligopólico, que é a que dita a norma da modernização, segundo a lei do valor, a lei do lucro, a lei do valor. Tá? Várias inovações tem na China e vários na sociedade muito interessante, muito experimental. Tá? Não há uma receita prévia para eles, como se deve planejar, embora sim há inspirações. E toda a primeira fase, a grande inspiração é o planejamento soviético, inclusive planejamento soviético, porque era também de onde vinha a ajuda, e a inspiração. Tá? Até a década de 60, até a morte de Stalin, eu colocaria aí vem um processo de degradação das relações bilaterais, que tem repercussão na geopolítica global, um tópico que será visto por vocês depois. Tá? Então, eu vou compartilhar a primeira tela, Então, já testamos aqui. A minha ideia é compartilhar algumas. A primeira tela, vou colocar em modo apresentação. Bom, basicamente, ou seja, para falar de planejamento, ou do que Elias, eu cito ele porque tem um livro que é o Socialismo do século XXI, ele denomina a experiência socialista, que não é uma receita de bolo, nem previamente, mas que tem elementos que podem ser denominados socialistas como superadores da lei do valor na sociedade chinesa. Embora a lei do valor existe na China, mas ela não comanda a economia, a burguesia, nenhum tipo de burguesia lidera os processos políticos ou o planejamento. Embora sim, o empresariado é ouvido, é ouvido e é trazido para o diálogo, e há processos desde a década de 50. O Mao Zedong, inclusive, tentou se aproximar dos Estados Unidos na primeira fase. Depois, bom, sabemos que não. Tem um belo documentário que eu gosto de passar para os alunos sobre a espionagem chinesa na década de 40, É, que, na qual mostra que os Estados Unidos estavam jogando dos dois lados, o corpo diplomático tinha relações com Mao Zedong, e começou a ter relações com a missão Dixie, famosa, que depois foi apagada da história.
e a outra, o Corpo das Forças Armadas com Chiang Kai-shek. Mas teve um momento aí de inflexão na qual poderia ter mudado a coisa, até que a política de Estado decidiu depois a dar todo o apoio a Chiang Kai-shek nessa batalha, mas na qual o Mao Zedong e Zhou Enlai já havia um pré-planejamento de uma viagem para conhecer Franklin Roosevelt. Há aí um impasse, né? Ou seja, a aproximação depois da década de 70 era algo talvez almejado antes, né? Porque a China também tinha uma grande preocupação de consolidar essa revolução. E a mesma bandeira chinesa que vocês conhecem, ela contempla as estrelas, na qual a burguesia nacional está bem representada por uma estrela. São muito importantes, assim como o camponês, a pequena burguesia e o proletariado industrial seria, né? Mas vamos lá, o plano quinquenal é muito interessante porque o plano quinquenal não é um invento do socialismo, embora nos países socialistas são implementados planos quinquenais, né? Mas não só eles, porque Juan Domingo Perón em 1946 implanta o primeiro plano quinquenal na Argentina. Perón, que não era autodenominado socialista nem marxista, né? Mas tinha a ideia de planejamento, implementou dois na América Latina, até o golpe, depois de 55. Mas o Mao Zedong, num primeiro momento, se inspirou também no planejamento soviético, né? E o plano quinquenal formou parte, como mostra o slide, uma espina dorsal do sistema de planejamento chinês, né? Desde, observe, 1953, ok? Então já tínhamos un percurso ahí revolucionario, a guerra de Corea, que la China entra de manera chiva para evitar que Estados Unidos domine toda la península coreana. Y el primer plano quinquenal es un plano inspirado, lógicamente, na Unión Soviética, no planejamento soviético. Eh, o, Então, nós temos aí um primeiro plano quinquenal de 53 a 57, que é a inspiração, como falei, que tinha como objetivo na China a industrialização pesada, né? A industrialização, é, o modelo era soviético, fundamentalmente, né? E, inclusive, há muitos assessores soviéticos dentro do Partido Comunista Chinês, né? É, e, logicamente, que tinha, bom, a indústria siderúrgica era um grande objetivo de desenvolvimento. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas também tinha esse grande objetivo, e a barganha com os Estados Unidos era implantar o Volta Redonda, né? Então, era um elemento, a indústria siderúrgica era um elemento fundamental para pensar qualquer tipo de desenvolvimento e industrialização, ok? Isso estou falando para qualquer país que queria se desenvolver, independentemente de ter objetivos de ser um país socialista ou atingir o socialismo. Em 1958, 62, tem aquele processo de grandes salto adiante, né? Uma tentativa de aceleração muito drástica da economia que, junto com problemas internos, eh, eh, secas, depois enchentes, houve problemas de fato climáticos que aceleraron un proceso de crisis dentro de esa idea, ¿no? De ese que debería ser un segundo plano quinquenal, ¿no? O grande salto adiante. Mas também com uma grande preocupação, né? Avançar, né? Em 5 anos fazer 50, né? E basicamente resultou em muitos problemas, né? Inclusive não desejados, né? Que colocou em risco, inclusive, a liderança de Mao Zedong. Colocou em risco.
¿ah? Y ahí tengo que entra un elemento que poco mencionado nas biografias de Mao Zedong, eh, ou aqueles que demonizam depois a Revolução Cultural. É um elemento geopolítico crucial, né? A partir da década de 60, o grande apoiador, e isso é um condicionante geopolítico, tá? O grande apoiador da China, que era a União Soviética, apoiador no sentido de ajuda, de quadros técnicos, né? Eh, as relações começam a se deteriorar de uma maneira muito, muito grave, tá? A processos de mobilização de exércitos. A maior mobilização do exército no século XX foi essa, a China nas fronteiras com a União Soviética. Claro, isso é pouco pesquisado. Se gasta muito tempo demonizando a revolução cultural que vem depois. Ah? Não estou falando que foi uma maravilha, porque inclusive o mesmo Partido Comunista tem três resoluções do Partido Comunista Chinês. Uma com Mao, outra com Deng Xiaoping e a última aos anos com Xi Jinping. Okay? Inclusive eu comentei a resolução, a última. Na segunda e terceira resolução, se faz uma autocrítica fortíssima à Revolução Cultural, sem atingir a figura de Mao. Tá? Mas no processo de 63, 75, a Revolução Cultural, eu não vou me aprofundar nisso, ela avança em um processo de desburocratização muito grande, um desplanejamento viria a ser, né? Que passa, professor? Você não ia falar de planejamento? Não, estou falando de. Estou inventando um termo, um neologismo, desplanejamento, no sentido de desestruturar todas as formas de burocracia dentro do partido. Inclusive, alguns elementos do partido irem houve humilhação, se empoderou a juventude para esse processo, junto sempre Mao com o Exército de Libertação Popular, né? O braço armado do partido. Senão não teria tido sucesso. O sucesso ou fracasso, mas eu vou falar sucesso num sentido específico. Na década de 60, a República Popular de China estava totalmente isolada do mundo. E aí entra a geopolítica, o fator geopolítico, né? A ideia também da Revolução Cultural desestruturar o partido não era só promover ou repromover a liderança de Mao Zedong como líder da nação, mas também dessovietizar o Partido Comunista Chinês. Tá? Estamos falando de uma guerra fria dentro da Guerra Fria, a Guerra Fria dentro do comunismo ou dos partidos comunistas. Tá? E isso é muito interessante, porque aí vem toda a crítica ao imperialismo americano e ao hegemonismo soviético. Aqui temos um impasse ao planejamento. Tá? Claro que um dissidente, de um lado, não por pró-soviético, era Deng Xiaoping, o mesmo pai de Xi Jinping, né? Que foram trabalhar nas fábricas, depois do mundo rural. Né? Houve toda uma reformulação, uma ressinicização também da ideia de pensar Marx, marxismo, para a promoção e criar as bases geopolíticas para o futuro desenvolvimentismo chinês, tá? Desenvolvimentismo socialista chinês. E esse condicionante geopolítico foi fundamental, que foi na década de 70, com Mao Zedong e não com Deng Xiaoping, a aproximação com os Estados Unidos. Logicamente que tinha grupos, inclusive a viúva, que virou viúva depois da morte de Mao Zedong, né? A esposa de, de Mao Zedong, né? E a gangue dos quatro depois, que queriam um país mais fechado e continuar com a Revolução Cultural, né? E outro grupo liderado, inclusive,
por Deng Xiaoping, que tinha sido chamado por Mao antes, depois Mao voltou influenciado pela... De fato, o grande problema naquele momento era entre Mao, a esposa de Mao e Deng Xiaoping. Y Zhou Enlai, que era el brazo derecho de Mao en aquel momento, que también cuidaba del Deng, porque en alguna medida sabían que tenía eh, esa cosa de lideranza que iría ser fundamental para la reconstrucción del partido, etcétera, etcétera. Y a idea del desenvolvimiento. Mas a aproximación con Estados Unidos fue crucial. No fue el libre mercado que atrajo capitales. Fueron los Estados Unidos que decidieron investir con los grandes capitalistas en la República Popular de China a partir de la década final de la década de 70, en la cual, lógicamente, había una barganha muy interesante ahí, que era el reconocimiento de la República Popular de China como la única China. Eso no es poca cosa para los objetivos chineses. Y va a ser en ese momento que a transformação radical, embora eu acho que radical foi o elemento geopolítico, tá? Mas a partir desse momento se promove a abertura econômica orientada ao mercado. Uma abertura que é interpretada no Ocidente até há pouco tempo, agora já caiu a ficha, de que, por exemplo, a China iria virar um país democrático liberal como o Ocidente. Essa é a ideia. Por trás desse pressuposto tem todas as teorias da modernização econômica e política. Ok? Por trás desse pressuposto. E com o sucesso de Tiananmen em 1989 a 91, né, a revolta dos estudantes, o fim da União Soviética empoderou mais aqueles que queriam uma reforma do estilo liberal, né? Mas o Deng Xiaoping nunca entrou nessa, embora houve dentro do Partido Comunista gente que se aproximava um pouco das ideias de Gorbachev. Gorbachev visita a China, né? E finalmente, bom, o desdobramento disso é uma radicalização do que eu denomino contra-revolução, que inclusive se podría tener una lectura de una revolución colorida avant la letra. Lembremos que Nancy, a joven diputada o representante Nancy Pelosi estaba en la plaza de Tiananmen. O proceso de abertura y de controlada, lógicamente, porque estaba incluido, lógicamente, las asociaciones con empresas chinesas. A diáspora chinesa jugó un papel fundamental en esos investimentos, ¿eh? Las zonas económicas especiales fueron cruciales. Estamos hablando de una abertura planejada, ¿eh? Algunos marxistas occidentales entendían eso como un neoliberalismo con características chinesas, ¿eh? Hoje, esses marxistas, como David Harvey, fazem meia culpa e são xingados no Ocidente por ter falado que estavam errados. Mas, de qualquer maneira, claro que é contemporâneo de Xiaoping a Margaret Thatcher. Né? Né? Temos que ter em conta que também tem Ronald Reagan aí. E temos que ter em conta que também a grande missão da China era recuperar territorio perdido en la época imperialista, como Hong Kong, por ejemplo. Una administración especial que forma parte de la China, la grande China, con la idea una China en dos sistemas. O que denota también que es un planejamiento. Y en las estrategias chinesas siempre hay mucha flexibilidad. Lógicamente que o que no se negocia jamais, y en eso sí, calculo cualquier Estado estaría de acordo, é a integridade territorial da nação chinesa. Mas, voltando a isso, eu acho que
há um processo muito interessante e eu vou pular vários planos quinquenais para focar nos últimos. ¿Por qué falo isso? Porque senão daria 3, 4 horas. Temos que ter em conta que depois de estabilizado na década de 90, né, na China, Deng Xiaoping consegue primeira semente de ir institucionalizando o sistema político chinês, muito particular. E não no sentido de uma democracia liberal ocidental na Coreia do Sul, Taiwán, e sim no sentido de resignificar a liderança do Partido Comunista, líder da Frente Nacional, que ganha a Revolução em 49. Ok? E com isso, organizar as facções internas, né? Um papel fundamental foi, logicamente, que dentro do Partido Comunista se faz muita política, né? E que também no sistema político chinês tem outros partidos que não são oposição, são colaboradores, são mais 8 partidos, com representação na, no Conselho, na Assembleia Consultiva. Tem duas grandes assembleias, a Assembleia Consultiva e a Assembleia do Povo. A consultiva é anterior à Revolução, então tem representações de diferentes etnias, né, etc, etc. E eles reúnem 2 semanas por ano, né? Um sistema do que eles denominam democracia delegativa. Mas isso daria para sistema político, acho que vou deixar congelado para qualquer pergunta. Mas o planejamento, ele volta com muita força nesse processo, né, de reinstitucionalização pós Revolução Cultural e pós, como que é? Contra a Revolução fracassada de Tiananmen. Okay? E é interessante porque durante a década de 90, as grandes forças capitalistas mundiais estavam muito interessadas em investir na China cada vez mais, independentemente das convulsões que teve em Tiananmen. Por quê? Porque nessa reestruturação produtiva, da fase de globalização produtiva, junto com a financeira, mas sobretudo a produtiva, era essencial o deslocamento de grandes indústrias para a Ásia, sobretudo primeiro para a China. No primeiro momento, sim, a procura de mão de obra barata, mas também uma forma de válvula de escape frente ao poder sindical e às leis trabalhistas dos países ocidentais, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, né? Agora temos a possibilidade de produzir um tênis Nike pagando $100 por mês e não 1.200, 1.300. Então, tem toda a lógica capitalista de extração de mais-valia, mas também tem outros condicionantes. Produtos eletrônicos. E um deles nesse processo, também o grande planejamento privado, né, de por que as empresas vão para lá, porque também também tem todo um contexto geopolítico que favorece todo esse processo. Ela foi criando uma China, logicamente, de um crescimento absurdo econômico, né, cuja economia foi se orientando para as exportações. Né? Então, nós temos economias orientadas para as exportações, na qual tem uma fase com Jiang Zemin, que tinha sido um prefeito, governador de Xangai. Xangai tem um estatuto autônomo. E depois, a partir de 2002, com Hu Jintao, que é de uma facção do Partido Comunista do interior, que vai governar também 10 anos, períodos de 5 anos. Os períodos de 5 anos é um processo de institucionalização gradual, ensaio e erro, assim como os processos de mercado, né, que a China vai implementando internamente, né?
a partir das vilas de cidades, nas cidades, né, permitindo relações mercantis, né, dos produtores, primeiro rurais e depois todo um incentivo para que isso cresça, né? Mas com um papel determinante nesse processo das grandes empresas públicas. A China passa, gente, nessa era neoliberal que nós atravessamos por reformas de mercado. Estava lendo um texto aí de um acadêmico de Singapura, né? Se Singapura, ou sim, não é chinês, é origem chinesa, mas é da Academia de Singapura. Muito interessante, porque ele fala, o texto tem um ano, dois, ele fala que hoje, que o poder público, o setor público da China, aquele que comanda e cada vez cresce mais. Ao contrário do que falam outros autores no Ocidente. E ele fala que a China vai atravessar por quatro grandes reformas do Estado que o único que fazem é fortalecer o setor público. Ele vai à contramão da versão da China neoliberal. Nós atravessamos, nós, América Latina, sobretudo América Latina, mas também em grande parte da Europa Ocidental e mesmo Estados Unidos, reformas do Estado para enfraquecer o setor público e empoderar os privados, né? E, se for o caso, vender empresa pública e destruir empresa pública. Esse é o processo neoliberal que nós atravessamos. A China, ao contrário, ele faz fortíssimas reformas do setor público. Isso é importante que saibam. E são legislações durante a década de 90 e depois uma instituição que criaram em 2003, 2004, durante Hu Jintao, que é a SASAC, que é o órgão regulador dos grandes conglomerados públicos, que são perto de 100, 90 e tantos. Tá? 96, 97, não sei hoje exatamente, mas são 97 BNDES, são Petrobras. Tá? Bom, mas tinha mais. Houve privatização no sentido de vender empresa para que os setores não públicos tomassem conta. E aqui, não, aqui um ponto fundamental da legislação chinesa. A Constituição da China, e depois a do partido, mas a da China, que foi se consolidando até a última reforma, ela prevê, ela fala de dois setores que tem na China. Um setor público e outro não público. Não fala de privado e público. O setor não público é o setor no qual existem relações privadas parecidas do Ocidente, né? Capitalistas, empresas coletivas e diferentes tipos de propriedade. Comunitárias, né? Empresas inovadoras que tem como a Huawei, uma empresa sancionada, que cada vez que é sancionada, ela cresce mais. Ela está na área tecnológica, é muito conhecida. Ela é uma empresa sui generis para nós. É privada, é pública, não é? Não, fundada por um engenheiro do Exército de Libertação Popular que tem 1,5 das ações, que tem poder de veto, golden share, e poder de decisão no diretório. E as ações são dos trabalhadores, uma espécie de trade union, né? Sindicato, são virtuais as ações. A pessoa que sai da empresa não pode levar as ações, e assim por diante. Então é muito sui generis. O interessante de todo esse processo é que também tem outros tipos de inovações. E aqui eu quero destacar um aspecto. A China, contrariamente a nossos países, nossos fora Ocidente e periferia do capitalismo, inclusive para países do sul global, como o Brasil é, semi-periferia, um país emergente, a China é uma máquina incessante de inovação institucional. Então, nesse sentido, nós temos que entender que
Sim, tem lei e tem Constituição. Mas dentro da lei e da Constituição há processos que estimulam a inovação em todos os sentidos. E isso se nota nos planos quinquenais, que eles são retomados. ¿Eh? A China ingresa, y va a ser muy importante eso en un plano internacional, global, ¿no? La economía global. Ella ingresa en 2001 na Organización Mundial de Comercio. Ok, como una nación no de mercado, después es reconocida como nación de mercado por algunos países, como un grande país en desenvolvimiento, según la métrica del Banco Mundial. Mas ela ingressa em 2001 não por bondade dos Estados Unidos, né? Mas também por interesse das grandes corporações que produzem na China. Né? Então, entrar na OMC era importante. Né? Grande parte de empresas, corporações multinacionais, tá? São ocidentais que produzem na China para o mundo. Tá? Gradualmente, a partir de 2002, a China foi também, e com o crescimento do país, a diminuição, o crescimento absurdo, foi criando uma grande classe média, né? Consumidora. Mas vamos lá, o, o grande desafio, que o grande ponto, e aí vai ser o ponto de partida, né? Os planos quinquenais foram institucionalizando ao longo da década de 90 e 2000, mas um crescimento de 10%, salvo na crise de 2008, que teve um impacto na China também, no mundo, mas na China, isso estimulou para que o governo injetasse 600 bilhões para estimular a economia, uma coisa impressionante para a época, né? E saísse muito rápido também dessa crise. É que nesse processo houve um grande problema. Um grande problema para a governança do Partido Comunista. Um Partido Comunista que tem como foco o povo, ser nacional e popular, né? E criar uma sociedade, como falava Mao, que é retomado hoje em dia, com prosperidade comum. Né? Então, o grande problema aí, houve sim, um alerta. Alerta de. E aqui entra um ponto importante, aqui é o 12º plano quinquenal. Okay? Um alerta em torno da corrupção. Imaginem grandes empresas estatais, por mais que sejam reformadas, a China tem todo um processo de going out. Go out é o termo. Grandes empresas foram investir fora, inclusive algumas empresas de petróleo, né? Mineradoras, né? Porque o interesse da China também era um país dependente do petróleo. Né? A China, a partir de 1998, passou de ser exportador para importador neto de petróleo. Então, o interesse era diversificar a sua, né, oferta de petróleo e um papel cada vez mais determinante das grandes empresas públicas. Né? Aí não abre mão a China, aí é um elemento crucial desse socialismo, que são empresas públicas que têm controle nos recursos, isso vem de antes, recursos críticos e essenciais, estratégicos, e o sistema financeiro. Ok? São duas questões não negociáveis nesse socialismo. Depois tem muita flexibilização em outras áreas. O going out derivou em três problemas cruciais que vão ser atacados, inclusive, quando o presidente Xi Jinping não era presidente, era o vice-presidente Hu Jintao, ele assume como secretário do Partido Comunista Chinês. Tá? 2012. E em 2013 ele vira presidente da China. E presidente da Comissão Militar. Tá? Então, são os cargos, né, executivos fundamentais. Então, aí temos o grande dilema do 12º plano quinquenal, né, que marca uma mudança nessa estratégia econômica chinesa, sinalizando que, bom, a transição, já a primeira transição planejada, de um sistema baseado em exportações para outro
para fortalecer o grande classe média, consumo interno. Produzir com qualidade para o mercado interno. Mas esses não eram os grandes dilemas políticos do Partido Comunista, que são destacados depois. Não, você pode ler na governança da China de Xi Jinping, os primeiros discursos. São três. A corrupção, e ele não está falando da corrupção dentro do partido, a corrupção na sociedade. Imagina você um diretor de empresa da Sinopec, né? Que tem metas, né? Não é, a meta não é o lucro tem, não pode ser perder dinheiro, mas as metas são metas estatais e são avaliados com notas as empresas. Assim como a CAPES avalia os programas, né? Bom, avaliados com notas. Quanto a nota mais alta, bom, se a nota for mais alta por gestão, por atingir metas, os salários são mais altos, né? Então, típicos do sistema meritocrático, né, chinês. Mas aí entramos num ponto que é a corrupção, e isso vai ser um elemento fundamental. O segundo ponto é o crescimento da desigualdade social. Alguns gostam do coeficiente Gini, o coeficiente Gini começa a ser preocupante. Desigualdade em dois sentidos. Desigualdade entre classes sociais e desigualdade entre regiões. Terceiro ponto, fazer um desenvolvimento ecológico. Então, aí tem sustentabilidade ambiental. Para, logicamente, que tem toda uma meta de inovação tecnológica ligada à sustentabilidade ambiental e depois, cada vez mais marcante, a liderança tecnológica para chegar à fronteira tecnológica. Não está oculto em nenhum plano isso. A desigualdade está ligada à cobertura social. Cobertura social para o mundo rural. A China foi passando de uma sociedade muito rural, historicamente, milenarmente, rural. Rural, com uma população muito combativa, muito contestatória no mundo rural. Até hoje é, sobretudo, mas hoje deve ser 40%. Calculo, e vai ir diminuindo. Assim como o capitalismo tem raízes urbanas, o modelo socialista, não vou chamar de modelo porque não é previamente preestabelecido, mas a sociedade socialista que eles almejam e planejam é urbana. Isso, para mim, está claro. Okay? Então, é uma, basicamente, esse plano quinquenal é uma resposta a desequilíbrios econômicos e sociais gerados pelo modelo exportação, modelo meio maluco de crescimento, né? E são os três pontos. E aí uma inovação não sei se inovação, né? Aí chega o 13º plano quinquenal, já com Xi Jinping já afiançado no poder, que, logicamente, que os três pontos que mencionei antes, desigualdade, questão ambiental, economia verde, denomina eles, que depois vai virar civilização ecológica. Eu tenho uma aula sobre civilização ecológica, não daria para aprofundar nesse ponto. Economia verde, redução de desigualdades e corrupção, o ponto da corrupção vai ser um elemento fundamental o instrumento do Partido Comunista como um elemento fundamental para atingir essas metas em três pontos. Eu acho que começa a se perceber esse processo aí, que hoje está muito consolidado. O Partido Comunista como aquele, e vou parafrasear Gramsci, intelectual coletivo orgânico, o príncipe moderno que falava Gramsci, mas o intelectual coletivo moral, o processo moralizado mesmo, né? A luta contra a corrupção, logicamente que a luta contra a corrupção também é usada por razões políticas nas facções, mas é fundamental.
Isso se notou até nas pequenas atitudes, as festas, ao desperdício, as pequenas ações eram também controladas, né? Uma eticização, se se pode falar o termo, das ações políticas do partido. Então é fundamental, inclusive, nos testes para entrar no partido. Estamos falando da maior organização existente no mundo. 100 milhões de pessoas têm no partido. E tem recrutamento de jovens, 20 anos, que fazem provas. Se quer ganhar dinheiro, não vai no partido, não, vai virar empresário. Está bem claro. O partido vai ter uma missão, e a missão tem questões éticas, tem missões, eh, sei lá, eh, não capitalistas, no sentido da ação capitalista. Não é. E aí teve um problema, porque o problema foi também a moralização no âmbito do tráfico de influências. Né? E a província de Zhejiang, que é a mais rica, eu estive lá esse ano, né? Estive fazendo um curso, um seminário, 3 semanas, 4, né? Que é a província onde Xi Jinping foi chefe do partido. A província que, aquele que está ouvindo, a província que fica contornando Shanghai, né? A capital é Hangzhou. Estaria 1 hora de trem de Shanghai. Shanghai. É, e de fato, é interessante porque é um elemento. O partido entrou com tudo aí, né, na moralização. Tráfico, imagina o tráfico de influências com capitalistas da importância e do poder econômico que tem Jack Ma. Eu fui na Alibaba, gente. Eu quero passar a experiência. Eu fui na empresa Alibaba, em três do grupo, e é realmente uma empresa assustadora. Né? Estou falando a ele porque, por exemplo, Alipay e Tencent, elas duopolizam o sistema de pagamento chinês. Imagina. Depois vou falar das reestruturações que teve em 2020. Vou me aproximar aí. Tem outro slide, não vai dar tempo, é muita coisa. Tem mais 3 slides. Mas aí o 13º plano quinquenal, para que saibam, não, tinha metas. As metas foram quase todas atingidas, tá? Eu estou colocando isso porque elas são avaliadas no final do plano quinquenal. Ok? Metas que foram atingidas. A ideia é criar uma sociedade moderadamente próspera. Isso foi fundamental. Para a partir daí, criar, né, o que eles denominam depois uma fase de prosperidade comum. E para chegar em 2035, uma sociedade socialista em transição. Tá? Então, o que acontece nesse ponto? Quando falam socialista em transição, é porque eles, não só a China é uma máquina incessante de inovação institucional, como também os dirigentes chineses do partido, eles se veem, ou veem a sociedade chinesa como um processo transicional, que está numa fase muito embrionária do que seria socialismo. Okay? Então, e esse ponto é importante destacar. Né? Chegar à internet é fundamental porque tudo que seja, e aí entramos numa visão holística aos chineses, tudo que seja avanço tecnológico está orientado segundo o planejamento, sobretudo depois de Xi Jinping, orientado para a população. Então, e para os objetivos 3 que coloquei: economia verde, diminuição das desigualdades e a questão da corrupção, né, também. Mas também criar metas de crescimento, uma meta de 6,5, menos do que era o 10% da era Hu Jintao e Jiang Zemin, né, que
Uma loucura, né? Pelo menos até 2020, aí em 2020 vem a pandemia e muda tudo, né? A ideia de taxa de alfabetização é importantíssimo isso. Tá? E aqui não está colocado, mas um absurdo investimento no que representa o interior chinês, né? As províncias rezagadas, que tem menos população. Né? Eh, Claro que o 14º já vai ao 14º é o atual. Já fala de outras questões, né? Avançar na autossuficiência e desenvolvimento de alta qualidade. 13º e quarto, eles formam parte de um plano que foi lançado por Li Keqiang, o primeiro-ministro, que geralmente nos últimos governos é aquele que comanda a economia. Hoje é Li Qiang, que foi governador de Shanghai. Ele foi governador porque tem estatutos autônomos, não é um prefeito. É, os primeiros ministros na China, na estrutura política, que não dá tempo agora para o foco, mas tem que saber que o primeiro-ministro é mais o encarregado das questões econômicas, mas pessoa de confiança do presidente da China, nesse caso Xi Jinping, né, que vai no terceiro mandato. E ele vem desde 2013, trabalhando com Li Keqiang. E ele lança em 2015, 14, 15, ele lança o Made in China 2025, que juntaria dois planos quinquenais, de fato. Eu vou resumir assim, eu posso inclusive falar um pouquinho do Made in China 2025, que depois de um tempo ninguém mais falou disso, porque eu acho que caiu mal para os Estados Unidos, ou eles voltaram a pensar como o Deng Xiaoping ensinou, perfil baixo, não levanta. Em espanhol seria não levanta la perdiz. Mas, não, não, entendeu? Não faz marola, a ideia de perfil baixo, oculta tuas capacidades, a doutrina Deng Xiaoping, que nunca morreu, tá? Então eles não falaram nada, mas o Made in China foi para frente. Foi com o 13º e 14º plano quinquenal. Nós podemos fazer uma avaliação. Tá? Autossuficiência tecnológica, fortalecimento do mercado interno, sustentabilidade ambiental, né? Desenvolvimento social e qualidade de vida. E nesses três, quatro pontos, nós temos avanços civilizatórios. Muita, ainda tem muita coisa por fazer, muitas contradições no processo, mas nós temos aí avanços, e avanços que são surpreendentes. Surpreendentes. Em todo sentido. Ainda, insisto, ainda a China carrega, por exemplo, uma matriz, uma matriz eh, energética baseada no carvão, embora menor, muito menor do que do que era, logicamente, né? E em processo de diminuição. Nessa segunda parte aqui da minha fala, eu vou focar no 15º plano quinquenal. Acho que vale a pena destacar, eh, tem alguma uma série de slides, um pouco, e vou deixar aberto para perguntas. Tem mais coisas sobre o 14º, o Made in China, mas eu queria também destacar aqui o 15º, o que estão pensando a partir dos avanços e das metas atingidas. Tem dois relatórios, eu posso passar para vocês depois. Tem um relatório da. Agora esqueci o nome. Um da South China Morning Post, que foi o que primeiro publicou, baseado num relatório do. Deixa eu ver aqui.
dos objetivos bem-sucedidos do 14º Plano Quinquenal e, em alguns setores, ultrapassaram as metas, de longe. Né? Um minutinho que eu vou compartilhar aqui alguns pontos que tirei de três relatórios. Vou eh, compartilhar com vocês agora rapidinho, só para discussão e depois deixar aberto para perguntas. Aqui, um minutinho. Aí me avisam se você vê, um minutinho. Aqui. Aqui, já estamos. Me avisem se estão vendo aí. Então, como vocês observam que está implícito na minha apresentação, a China altera um pouco o aparelho cognitivo da gente, né? De pensar que, bueno, é a política e o projeto e o planejamento e o planejamento que permite e possibilita a consecução de projetos, né? Insisto, a economia de projetamento, que fala Elias, que é um termo que vem de Rangel, né? Que ele re-significa para a China todo o contrário de economias planejadas pelo mundo privado e da lei do valor. Com muitas contradições, né? Mas toda sociedade tem contradições e elas se manifestam de maneira diferente. Né? Então, aqui temos alguns desafios. Por que falo isso? Quais são os três? Tem três setores que do 14º Plano Quinquenal que excederam ou superaram as metas. Um, os veículos elétricos, em todo sentido, e a tecnologia de veículos elétricos. Outro, a questão de painéis solares, né? E a produção de tecnologia para produzir painéis solares, né? E junto com a infraestrutura de veículos elétricos, tudo isso. E o terceiro, os chips. São as que ultrapassaram metas. As outras atingiram quase. Até o ano passado, que eu tinha feito o levantamento e tinha visto os relatórios, estavam nas metas. Ainda faltavam meses para terminar, para chegar a 2025, e as metas estavam sendo cumpridas, inclusive na economia verde, em reflorestamento, em várias questões ligadas ao que é economia verde. Mas observen que são os três setores que foram sancionados por Joe Biden, que começaram com Trump, mas Joe Biden continuou colocando sanções a esses três setores que não pararam de crescer. Claro que começa Donald Trump de maneira um pouco mais agressiva, o estilo, mas Joe Biden coloca tarifas de 100% aos carros elétricos. Ou seja, há uma tendência do Estados Unidos que vai além de um governo ou outro, né? A lidar com a China a partir de sanções unilaterais devido à impossibilidade de concorrer com a economia chinesa e né, essa experiência de economia planejada. Né? Então, então, a China já está elaborando e pensando o 15º Plano Quinquenal, e em um contexto de turbulência global, de mudanças domésticas muito grandes, que promover o crescimento baseado em inovação, isso vai continuar, né? E enfrentar mudanças, um problema que é mudança também demográfica, né? Então temos aí alguns desafios. É interessante observar também que nesse contexto do plano quinquenal, né, tem a importância, seria 2026, 2030. Esse ano é o ano da elaboração, de pensar esse processo. Tem cinco figuras proeminentes aí, algumas são conhecidas, outras menos, né? O importante aqui é destacar que eu lembro que antes do 14º, eu tinha seguido um pouco, né, alguns Xi Jinping reúne com nove cabeças importantes do planejamento em diferentes áreas.
na área do Fundo Monetário, das instituições internacionais, na área do urbanismo, na área de como é que se chama? De astrofísica, né? E tecnologia satelital, na área de finanças, aí nove pessoas na área de cooperação mundial. Eu lembro que também estava Justin Lin, que é um autor que eu sigo por minhas pesquisas. Ok. E agora a mesma coisa, né? Tem gente que está trabalhando para ir pensando esse primeiro rascunho de 15º Plano Quinquenal, que vai ser colocado para discussão nas duas assembleias, na Assembleia Popular e na outra Conselho Consultivo do Povo, que são as duas grandes assembleias, né? Que vão reunir o ano que vem. Tá? Por volta de março, o mês que reúnem, né? Salvo na época da pandemia, que foi em maio, por razões da pandemia, em março. Então temos aí um ambiente totalmente de incerteza, né? Não sabemos, estamos vivendo isso, né? Eles se conseguiram programar, eles sabiam que Donald Trump ia continuar com esse tipo de políticas, né? Também sabiam que muito não ia mudar com um governo democrata, que ia ter sanções e provocações, como teve com Biden. Eh, Tem alguns pontos que são, inclusive, destacados por economistas occidentais, né? Que são pontos que de fraqueza da economia chinesa, inclusive o alto nível de poupança, né? E o baixo consumo doméstico, né? Então tem toda uma política para impulsionar a demanda interna, né, nesse processo. Um país que já está pensando em transição de economia para exportação para a economia doméstica desde o 12º plano quinquenal, como nós vimos. Não é uma coisa nova, não cai no colo o problema para os chineses. Isso é importante, né? Visão de longo prazo, coisa que nós não temos, né? É, então, o 10º plano quinquenal, né, que vai orientar o 15º, perdão, vai orientar o desenvolvimento econômico e social do país até 2030. Tem uma, assim como o 12º tinha a prosperidade, que construir uma sociedade moderadamente próspera, a partir do 14, 15, está a questão, que é uma questão filosófica também, tá? De prosperidade comum. É a ideia filosófica de que se eu prospero, eu tenho que fazer prosperar o outro. Que, em última instância, é uma concepção não capitalista, né? Ou seja, por quê? Porque, segundo o capitalismo, o outro vai prosperar em base ao meu egoísmo ou a minha ambição de extrair mais valia no ponto, né? Não estou falando que não tenha empresas que extraem mais valia e a lei do valor na China. Estou falando que a concepção filosófica é outra. Bom, que às vezes colide com essa lógica capitalista de valor, né? O que nós observamos também no decorrer desse processo, aqui são os especialistas consultados, aí apontamos cinco, aí Chile da Caixin Global, os cinco principais consultados. Um deles, o primeiro, né? Yang Weiming, né? Ele já foi consultado muitas vezes, né? Aqui estamos falando de economistas, de planejamento, né? Mas não são os únicos consultados economistas, né? Tem sociólogos, e sobretudo, na questão de desigualdade, tem muitos sociólogos também aí. Inclusive no Politburo. Isso foi uma inovação, um deles eu conheci. Na inovação também de incorporar esse sociólogos da desigualdade em 2012, 13, no Politburo. Dos 200 e tantos que decidem os rumos. E do Conselho de Estado também tem. Okay? Aqui é o perfil desses especialistas, né? O primeiro, Yang, observen que ele tem. Ele esteve envolvido em 6
planos quinquenais. Alguma experiência o cara tem, né? Eu também tenho muita confiança. O cara passou por vários governos. Governo no sentido não de pessoas, é governo, né? Cada 5 anos um governo novo, aí tem uma reestruturação. Tá? São todos perfis especialistas, planejadores, a maior parte trabalham em universidades ou em órgãos públicos, tá? Em órgãos de pesquisa. Aqui não tem capitalista no órgão planejador. Tá? O que nós observamos também, e isso é uma constatação não só minha, sino de pesquisas de especialistas, é um crescimento desde 2020 do papel do setor público na economia chinesa. O sector no público diminuindo, inclusive também com a crise imobiliária que teve na China, que é um setor puramente privado, né? Talvez o setor mais parecido à empresa privada do Ocidente. E toda a reestruturação subsequente, né, que aconteceu depois, né, da crise imobiliária, né? Isso não foi um problema para a China continuar a crescer 5%. Tá? Ao contrário, foi uma oportunidade para reestruturar um setor no qual tem ainda um nível especulativo muito alto. Né? Isso é fato. Okay? Aqui tem outros. Observem que são. Eu trabalhei em think tank, em órgãos públicos, em órgãos de pesquisa, é cinco, até mais. O perfil do Conselho do Comitê Permanente também é muito interessante, do último, do terceiro mandato de Xi Jinping, a quantidade de científicos que tem é muito grande. Então, estamos falando de uma tendência ao planejamento e à regulação, à moralização, e o que observamos na pesquisa que vai sair daqui a pouco, com Elias, um artigo, um desenvolvimentismo orientado pelo Partido Comunista. Esse é o ponto. Tá? Esse é como se fosse uma fase da economia de projetamento. Nesse sentido, nós estamos trabalhando disso, sair artigos sobre isso. Nós dois estamos trabalhando sobre isso, e é muito interessante porque há uma tendência a o partido formar parte de maneira simbiótica do mundo corporativo empresarial. Público, em primeiro momento, mas também não público. Então, nós temos células do partido, que nós vimos, eu tirei fotos, em Alibaba, em empresa não pública, em empresa privada, tem célula do partido. E elas são muito úteis por várias razões. Porque ajuda a administração corporativa, ajuda também a visibilidade internacional, né? E o diálogo com o governo, né? E ajuda a questão regulatória. Né? Ajuda a questão regulatória. Por exemplo, até 2012, 13, tem que ver bem a data aí, me perco, a empresa pública chinesa que se expandia não tinha obrigatoriedade de ter um membro do partido no diretório. Isso foi uma inovação posterior. Agora tem obrigação. O membro do partido no diretório, e o partido com decisão no diretório das empresas. Tá? Então é uma inovação interessante. O papel do partido está empoderado hoje em dia, sim. Tá? Alguns veem isso como o Satão, né? O capeta, outros veem como um elemento positivo. Tá? Com todos os problemas que uma instituição possa ter, né? Nesse plano de governança diferenciado, diferente. Né? Aqui temos isso, eu mencionei o ambiente incerto internacional, né? E todas essas mudanças acontecem nesse ambiente de incerteza. Eu vou chegando no final, tá? E aí tem as mudanças estruturais domésticas pensadas nesse plano quinquenal, né? Motor de crescimento, mudança nos motores de crescimento, né?
que é basicamente um problema do consumo doméstico insuficiente para manter um crescimento 5%, que é a meta que eles têm na cabeça, embora eles não digam muito hoje, mas é importante o consumo doméstico, né? E também a questão de mudança demográfica natural, tá? É, Estados Unidos tem tão ou piores problemas que a China na questão demográfica. Mas também há tendências naturais da urbanização, há tendências e políticas para favorecer filhos. Antigamente a lei do filho único já acabou há muito tempo. Mas também para evitar que empresas privadas, como acontecia até 2020, da educação, onerassem as famílias para fazer tutorias e toda essa venda de caça-níqueis que existem aqui também, para desonerar e promover que as famílias tenham mais filhos. Não é fácil, né? A juventude hoje não quer ter filhos, é um processo urbano que vai ter que ser trabalhado bem com muitos incentivos. Mas é uma realidade do mundo urbano também, tá? Não é um problema da China só. Observe na Europa o que está acontecendo. Mas também tem todo o processo de reestruturação produtiva, na qual existe a robotização. Aqui, na qual fala, professor, bom, o que você observa na sociedade chinesa é que a população trabalhadora cada vez faz menos trabalhos denigrantes, degradantes ou pesados. Fato. Não tem mais um cara que carrega o saco no porto. Você observa. Hoje um robô faz isso. Em vários setores. Então, o que acontece? Com a qualificação da sociedade, há um deslocamento e um desafio, um deslocamento da mão de obra para outras áreas. Ok? E com trabalhos orientados a serviços, ou como uma palestra que nós recebemos, há um déficit de trabalhadores na China. A mulher, não sei se exagerou ou não exagerou, a professora, de 5 milhões de trabalhadores na área de e-commerce, por exemplo. Vamos supor que exagerou, que precisam 3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Mas há outras áreas que estão crescendo que vão precisar de trabalhos em áreas de tecnologia digital, né? Ou áreas mais qualificadas na robótica, etc, etc. Porque eles produzem os robôs. Eles não estão importando robô para colocar na fábrica. Há uma sociedade tecnológica na qual grande parte da população vai viver no ócio ou os velhinhos fazendo tai chi nas praças. É um fato que você observa. A tecnificação do agro é fato. Hoje, mulheres no mundo rural vendem produtos, melancias, cerejas, um monte de frutas de excelente qualidade, via a logística que eles implementaram. 45 mil quilômetros de trens de alta velocidade já são um fato na China. Em 2002 existia só uma linha inaugurada, 2002, 2003, não lembro, que conectava Beijing com Xangai. Então, temos aí um processo de transformação social profunda que está sendo planejado. Né? Haverá contradições, sim, sim. Mas há uma grande preocupação. Né? Mencionei a demanda interna, já chegando ao final, aqui alguns dados. Né? Consumo doméstico é o elo fraco, é fato. Na China tem uma margem para crescer. Sim, ok? Como por percentual do PIB, tá aí, tá? Ok? É, então, tem um elo fraco, um ponto a ser eh, abordado pelos planejadores, né? Você observa também isso lá, na China. Também no plano externo, que não é o foco agora, há sim uma espécie de incentivo para as importações também, não é? Não tanto para exportar, e sim para importar, sobretudo países do sul global, nesse cenário de grande incerteza, né? E há várias estratégias para aumentar o consumo. O plano não está terminado, né?
o plano não está acabado. Aqui, política fiscal, metas de crescimento, eu acho que manter um 5%, aumentar a renda dos trabalhadores, simular a renda para que gastem, né? Rede social de contenção para os setores menos beneficiados, que isso já vem com Xi Jinping no mundo rural, tem espécie de seguro de saúde, não tem SUS. Lá tudo paga um pouquinho, às vezes é mixaria, às vezes é até simbólico, mas as coisas pagam, né? A saúde e tudo isso. Tá? É, a educação também é paga, mas quem tiver talento por aí tem bolsa. eh, e agora estão pagando bolsas para estrangeiros. Agora me enterei ontem, um aluno da graduação aqui me mandou um e-mail todo contente que vai para Shenzhen para uma bolsa de mestrado, com bolsa quase integral. Imagina, na minha época não existia tudo isso. Né? Então há um incentivo para que os estrangeiros vão e estudem e com bolsa. Né? Há muito incentivo nesse sentido. Né? É, então a ideia também é que o consumo doméstico chegue pelo menos a 50% do PIB em 2035. A meta aí daria para outra fala de chegar a uma sociedade moderadamente socialista, para falar assim, em 2035, que é o que eles é a meta deles. Né? Calma, por enquanto estamos em um plano, no 15º plano quinquenal, orientados para essa meta de 2035, que é uma meta mais de mediano prazo. Tá? Era de longo prazo lá atrás, mas essa meta existe em 2035. Tá? Também, eu não menciono, setor serviços, que é a grande oportunidade, que mencionei também. Né? Estão representando agora, segundo dados da China, uns 56% do consumo final. Né? E tem grande, porque o serviço está orientado também com e-commerce, com, entendeu? Uma coisa vai junto com a outra na cabeça deles. Ter uma boa infraestrutura é fundamental. Um amigo meu que mora lá fala: oh, o café que eu peço na província de Yunnan, lá perto de Vietnã, o café chega num dia e está em casa. Isso só se consegue com infraestrutura e logística de primeiro nível. Né? A ideia é aumentar a produtividade dos fatores, crescimento econômico, né? E continuar com. Ou seja, não tem muita surpresa, mas a China surpreende todos os meses. A gente, né? Então, não tem surpresa, porque se você estudar e observar esse processo, você vai observar. E o ponto fundamental aqui é essa autossuficiência tecnológica, o que é a pedra no sapato dos Estados Unidos. E estão chegando lá. Estão chegando lá. O sistema, novo sistema de toda a nação, liderança centralizada, dos objetivos estratégicos fundamentais, né? Um mercado socialista, um mercado regulado, a ideia de mercado para favorecer a competição, né? Que é a ideia de mercado, uma sociedade ao serviço do mercado, né? E não perdão, um mercado, perdão, ao serviço da sociedade, né? A partir dessas metas. Essa é a ideia. Isso seria o mercado socialista, o mercado não socialismo. Tá? A sociedade de mercado nesse sentido. E não a capitalista, que é o contrário, parafraseando o grande Karl Polanyi, né? Que é uma sociedade a serviço desse mercado oligopólico. Monopólio. Tem que obedecer a eles, pode passar muito mal, pode ter ajuste, pode morrer aposentados, pode morrer muita gente, mas você no futuro vai estar bem. Que basicamente o mercado totalmente desencaixado da sociedade, com uma lógica própria, que acaba sendo polarizador e expoliativo, né? E hoje financiarizado. Tendência desse capitalismo. Né? Na China é o contrário, nesse processo de tentar reembutir ou reincorporar no mercado, como foi durante toda a vida, né? Na era pré-capitalista, existia mercado em sociedades pré-capitalistas. Agora, não é com nostalgia
de uma era pré-capitalista, e sim com uma superação do capitalismo, que é a ideia chinesa de marxismo-leninista, né? Nesse sentido, né? Aí temos mecanismo de mercado, uma liderança centralizada, democracia centralizada, né? O centralismo democrático, chama como quiser, né? O foco na inovação permanente em todos os âmbitos, e a colaboração entre Estado e partido, aí entra uma inovação que não está aqui, o Estado-partido, ¿no? Con el sector no público, y no aquí fue a lo privado para hacer el sector no público, es crucial, es crucial. O sea, o partido é a simbiose entre o público e o não público. Essa seria uma espécie de interpretação própria, né? Que estamos elaborando. Vamos ver se Elias gosta ou não gosta, mas é uma espécie de entrar na questão de simbiose aí também para entender esse processo, né? O exceso de capacidade, que é um ponto aí muito destacado pelo Ocidente, né? Que a China teria excesso de capacidade, é discutível isso, né? Tudo isso depende do ponto de vista, né? Que a China precisa continuar incessantemente porque é uma capacidade sem fim, né? Embora, claro, você tem elementos inerciais na economia que, por exemplo, observem a produção de aço da China. É absurdo, né? Como diminuir de um dia para outro e parar de produzir aço, né? Isso a China não vai fazer pela lei do mercado, né? Isso vai ser um processo gradual. Gostemos ou não, né? Isso independentemente do gosto de cada um. Bom, queria terminar com esse slide. Desculpem aí, me cedi um pouco. 8h30, né? 8h40, né? Mas é isso aí. Eu queria agradecer muitíssimo ao professor Javier Vadel. Queria agradecer bastante, né, as pessoas que estiveram conosco aqui no debate. Nós hoje estamos concluindo o terceiro evento desse ciclo de estudos estratégicos sobre a China, né? A ideia é conhecer a China. Como eu já falei, a gente vai ter mais um próximo abordando a questão da transformação da China em grande player geopolítico e geoeconômico. E a última das atividades, 5 atividades, será abordando a relação é, do Brasil e da América do Sul com a China sob a ótica do desenvolvimento do Brasil, da integração sul-americana e do desenvolvimento dos países sul-americanos, né, que vem bilateralmente se aproximando da China através dos acordos da Rota da Seda. Enfim, esse vai ser o quinto episódio. Eu queria, neste caso concreto da conversa com o professor Javier, agradecer muitíssimo e já deixar um convite para que a gente esteja junto novamente na próxima atividade. Quero agradecer, portanto, a todos e a todas e desejar uma boa noite.